a lição da segunda-feira, que tem como título Permaneçam firmes no Senhor. E aqui serão considerados os dois últimos versos do capítulo 3. Vou pedir para a produção projetar aí os versos 20 e 21, e diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E depois nós vamos considerar ainda na lição da segunda-feira o capítulo 4, versos 1 a 3. Mas vamos considerar inicialmente estes dois versos. Ao contrário dos inimigos que só pensavam nas coisas terrenas. E essa expressão que nós mencionamos, o Deus deles é o ventre, é exatamente isso. É alguém que só pensava naquilo que é passageiro, terreno. Em contraste com isso, a cidadania do verdadeiro cristão, ela está no céu, cujo governante é o Senhor Jesus Cristo. E a promessa de Deus, para reforçar essa ideia, Paulo destaca que esta pátria celestial, esta cidadania celestial, que nós já podemos usufruir desde agora, há coisas que nós já podemos usufruir desta cidadania e coisas que nós podemos viver por causa desta cidadania, que nós podemos viver assim se aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse aguardar, irmãos, ela indica uma ávida, uma expectativa consolidada. E aqui vem a pergunta para nós: será que nós temos na volta de Jesus, ou em relação à volta de Jesus, essa ávida expectativa, essa postura de aguardar? Uma coisa é professarmos por palavras, eu creio na volta de Jesus, somos adventistas, afinal de contas. A outra é harmonizar a nossa vida para vivermos de tal maneira que tenhamos ávida expectação, que aguardemos a volta de Jesus com avidez de espírito. Irmãos, isso não é fácil. A nossa tendência é nos acomodarmos com as rotinas da vida e mesmo até com as rotinas espirituais. Nós vamos pensar mais nisso, não é? Essa cidadania celestial que Paulo destaca, gosto sempre de uma música que foi gravada pelo pastor Ronaldo Arco, de vivermos com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Porque ainda temos que lidar com tantas coisas próprias desta vida, desse estilo de vida terreno, mas não podemos perder de vista a nossa verdadeira cidadania, nossa cidadania celestial. Irmãos, a lição depois traz aqui vários textos que vão nos ajudar a pensar nesta expressão, não é, da transformação do nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, nós vamos passar por uma mudança radical, irmãos, e vamos ter o mesmo estilo de corpo glorificado que Jesus tem. Olha que interessante aqui, comentário bíblico, volume 7, página 160, nos diz o seguinte, que a expressão que ocorre aí para transformará, ela indica que haverá uma mudança radical no corpo dos redimidos, embora conservemos ou conservaremos a nossa identidade, nós vamos nos reconhecer, mas haverá uma mudança radical. Esse corpo de humilhação, ou seja, o corpo da nossa humilhação, com todas as marcas do pecado, ele deixará de existir, para ser igual, aqui nos é dito, para ser igual ao corpo da sua glória, referindo-se à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O comentário menciona que Paulo mostra que a vida do cristão deverá ser semelhante à de Cristo. O apóstolo indica que o corpo que teremos será finalmente semelhante, conformado ao corpo de Cristo, irmãos. Que coisa impressionante. Ainda confirma: os redimidos não possuirão apenas o caráter de Cristo, mas serão revestidos em um corpo imortal, semelhante ao de Jesus desde a sua ressurreição. Que promessa maravilhosa. Muitos perguntam: os adventistas creem
na imortalidade? Muitos, não cremos. Não, cremos sim na imortalidade condicional. E os textos que aparecem na pergunta 3, especialmente os de 1 Coríntios capítulo 15, nos dão conta de que nós receberemos na volta de Jesus esse corpo imortal. Então nós cremos numa imortalidade condicional dada por Deus. Então, que pensamento maravilhoso. E esta cidadania celestial, ela inclui a promessa e a expectativa pela ressurreição e a vida eterna. Os versos iniciais do capítulo 4, irmãos, eles nos apresentam o seguinte. Vamos por aí, por favor, os textos 4, 1 a 3. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Essa é a expressão que deu título à lição da segunda-feira, permanecer firmes no Senhor. E então, vem aqui, rogo a Evode, rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor, e a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aqui, irmãos, nós temos o encerramento do capítulo 3 com o versículo 1 do capítulo 4. E aqui Paulo faz um apelo para que aqueles irmãos de quem ele tinha saudade, que eram sua alegria e sua coroa, sim, amados, ele reafirma, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Não semelhantes aos que se desviavam, mas assim como ele imitava Cristo, que eles também pudessem ser imitadores de Cristo. Agora ele faz aqui uma menção a duas mulheres, porque esses nomes são nomes femininos, em hebraico, Evódia e Sintique. Alguma coisa aconteceu entre elas que Epafrodito deve ter reportado a Paulo, e Paulo faz aqui, não deve ser algo tão dramático assim, mas Paulo faz um apelo para que alguém, fiel companheiro, não sabemos quem é esse fiel companheiro, não há a identificação dele, que ele, juntamente com Clemente, pudessem, e com os demais cooperadores, pudessem ajudar nessa situação, e ele faz aqui menção do livro da vida. Então, aqui uma coisa interessante, que o comentário bíblico, mesmo volume 7, ele faz a seguinte menção, que as cidades livres do Império Romano, elas conservavam um livro, forma de rolo, que continha o nome de todos os que tinham direito à cidadania romana. Então, havia um registro. Nesse versículo, o apóstolo não está se referindo a esta cidadania romana, mas ele está se referindo à cidadania celestial, cujo nome de todo aquele que aceita Cristo está inscrito no livro da vida. Esse livro é mencionado aqui, outros textos, Êxodo 32, 32, Daniel 7, 10, Daniel 12, 1, Lucas 10, 20 e Apocalipse 3, 5. É muito importante, irmãos, e nós entendemos quem tem o nome escrito no livro da vida, toda pessoa que aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal. E enquanto houver oportunidade para que essa pessoa, mesmo que tenha deixado a comunhão com Cristo, mas ainda esteja viva, enquanto houver oportunidade de salvação, o seu nome continua no livro da vida. Só são riscados do livro da vida aqueles cujos nomes falecem longe dos caminhos do Senhor, afastados de Cristo. Então, seu nome só é riscado no momento do juízo, no momento após a sua morte. Assim, uma menção ao livro da vida muito interessante que nos deu a oportunidade de fazer esse comentário, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da segunda-feira.